مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma lição das nossas aulas de árabe aqui na sua Haq TV, a sua tela da verdade. Aulas de árabe por dia, uma lição de árabe a pensar em ti, caro telespectador. Por isso, hoje também trouxemos uma lição nova que vai, de certa maneira, impulsionar, que vai, de certa maneira, enriquecer o seu vocabulário árabe e também aquilo que faz parte um pouco da gramática árabe. E para hoje trouxemos al-jumlatul fi'liya. Al-jumlatul fi'liya, frase verbal. Al-jumlatul fi'liya. Queremos conhecer quais são as regras de uma frase verbal e quais são as composições de uma frase verbal, quais são os constituintes, os componentes de uma frase verbal e como se chamam esses componentes de uma frase verbal. Por isso, pedimos a sua atenção para que assista-nos, veja-nos, escute com muita atenção o que iremos explicar, porque é muito interessante e muito importante para quem precisa aprender o mais depressa possível, o mais rápido possível, a língua árabe. E temos aqui a definição da jumlatul al-fi'liya. O que é jumlatul fi'liya? Dissemos o seguinte: kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Aqui falta uma palavra por lapso, deixamos de fora, é muito importante. Kullu jumlatin, toda frase, tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin, que é composta por verbo e sujeito, tusamma, chama-se, veja só, tusamma jumlatan, chama-se frase fi'liyatan, verbal. Tusamma jumlatan fi'liyatan. Temos kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Veja só, kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Toda frase, caros irmãos, toda frase mesmo que é composta por verbo, que significa que se iniciar, se começar com um verbo, wa fa'ilin, e dentro daquela frase tivermos um sujeito, que é aquele que praticou a ação, neste caso, tusamma jumlatan fi'liyatan. Estas são as partes de uma frase verbal. Temos o fi'l, que é o verbo, tem que começar logo no início, tem que aparecer logo de início. Verbo, e dentro daquela frase deve existir sujeito, que é aquele que praticou a ação. Temos o verbo, e verbo já definimos o que é. Kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamani al-khassi ou fi zamanin khassin.
Toda expressão que indica a realização de uma ação num tempo específico, isto é verbo. Então, se numa frase, caros irmãos, tivermos logo no início um verbo, já sabemos que esta frase é verbal, porque começa, principia com verbo. E lá mesmo dentro da frase, se tivermos um sujeito que é aquele que pratica a tal ação, não importa em que tempo ele praticou, se é no tempo passado, se é no presente, se é no futuro, não interessa. Importante, temos dentro da frase verbo e sujeito. Então, tiramos a conclusão que esta frase é verbal. E frase verbal é jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun. Jumla, frase. Fi'liya vem do termo fi'l, verbo, verbal. Jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun. Frase verbal é aquela que principia com um verbo e lá dentro daquela frase temos o sujeito. Não importa só ter verbo. Temos que ter o sujeito para esta frase ser uma completa. Por quê? Se tivermos só um verbo, então não vai ser frase, vai ser a palavra. Vai ser uma palavra simples. Agora, se tivermos uma composição de verbo e sujeito, aí automaticamente diremos que esta frase é verbal. Jumlatun fi'liyatun. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin. Toda frase composta por tatarakkabu min fi'lin, composta por verbo wa fa'ilin e sujeito. E fa'il o quê? Yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ismun marfu'un yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Sujeito é um nome que tem dhamma. Sujeito é um nome que tem dhamma. Yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Indica aquele que fez a ação. Aquele que pratica a ação. Chama-se sujeito. E o sujeito, prezados irmãos, pode ser um nome visível que aparece lá dentro da frase. Vamos ver, inshallah, ainda hoje nos exemplos, nesta mesma lição. Quando formos a falar dos exemplos, o sujeito pode ser um nome que está lá, patente, a pessoa vê, dhahir, ismun dhahirun, que está lá dentro da frase, a pessoa vê que está dentro da frase. E pode ser um nome, pode ser que um sujeito invisível, que não aparece lá, escondido neste caso. Só que nós calculamos, mentalizamos. Quando eu digo, por exemplo, comi, quando eu digo comi, não precisa dizer eu comi. Quando digo comi, aparece logo que quem comeu sou eu. Comeste. Quem comeu? Logo percebe-se que tu. Não precisa dizer tu comeste. Não precisa escrever o tu lá. Não precisa aparecer. Já calculamos. É um sujeito invisível. Cheguei. Cheguei quem? Eu. Expliquei. Eu. Explicaste. Percebeste. Quem? Tu. Já percebeste? Já percebeste? Não precisa dizer tu já percebeste. Se eu disser já percebeste ou percebeste, logo, o que imaginamos? Percebeste quem? Tu. Perceberam? Vós. Ou percebestes? Vós, neste caso. Perceberam? Eles. Percebestes? Vós. E assim sucessivamente. Para dizer que o sujeito não é condição, ou não é necessariamente que apareça lá na frase. Quando digo levante, tu. Senta-te, tu. Escutem, escutai, escutai. É imperativo, escutai, que? Vós. E assim sucessivamente. Então, caro telespectador, caro irmão, o sujeito não é necessariamente que apareça lá
seja visível. Há momentos que o sujeito é visível, vê-se que é este, e há vezes que o sujeito é escondido, um sujeito subentendido, um sujeito invisível, mas nós conseguimos calcular. Onde há verbo, para ser uma frase completa ou uma frase verbal, deve ser composta por verbo e, no mínimo, verbo e sujeito. Isto é o suficiente para a composição de uma frase verbal. É o suficiente termos verbo, não importa em que tempo, e também termos o sujeito que é o praticante, o protagonista neste caso, o praticante da ação. Temos aqui كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى جملة فعلية. Toda frase composta تتركب كل جملة, toda frase composta por verbo e o sujeito, neste caso, تسمى جملة فعلية. تسمى جملة فعلية. Mais uma vez, كل جملة تتركب من فعل وفاعل. Esta é aquela parte que nós temos que memorizar, neste caso, prezados irmãos, para facilitar a percepção. كل جملة, toda frase. تتركب, que é composta, من فعل, por verbo, فعل, verbo, وفاعل, e sujeito, تسمى, chama-se ou dá-se o nome por جملة فعلية, frase verbal, frase verbal, جملة فعلية, frase verbal, جملة فعلية. Número 1, temos al-amthila, exemplos. Vamos já nos exemplos, caros irmãos. Exemplos, para percebermos melhor aquilo que explicamos aqui. Al-amthilatu, exemplos. خرج الطالب من الفصل. خرج الطالب من الفصل. O aluno saiu da sala. خرج يخرج é verbo sair. Verbo sair. أنا أخرج, eu saio. أنت, tu, تخرج, sais. هو, ele, يخرج, sai. نحن, nós, نخرج, saímos. E a conjugação toda. خرج يخرج, que digo, por exemplo, no imperativo. اخرج, saia. اخرج, saia. ادخل, entre. دخل, يدخل. ادخل, entre. ادخلوا, entrem. Temos vários verbos, muitos verbos. Temos خرج الطالب. خرج الطالب, o aluno saiu. Veja só, temos o verbo sair. Quem saiu? É o aluno. Então, aí temos o verbo e o sujeito, que é aquele que praticou a ação. Já concluímos logo que esta frase é verbal, porque começou com um verbo e não só. É composta por verbo e sujeito. Isto é que nos interessa. O que nos interessa é isso, a composição. Basta existir lá verbo e sujeito, já concluímos que o verbo, a frase é verbal. O resto já se foi, temos min al-fasl, isso tem uma outra classificação. Temos aqui خرج الطالب من الفصل, o aluno saiu da sala. Temos خرج فعل, الطالب فاعل. Veja só, caro irmão, الطالب tem todas as características de um sujeito. Um sujeito tem que ser um nome. Sujeito tem que ter o dhamma. Aqui também, e quando falamos do fa'il, كل فاعل مرفوع. كل فاعل مرفوع. Todo fa'il tem que ter dhamma.
Kharaja talibu. Aqui talibu é nome e tem dhamma. Kharaja talibu min al-fasli. O aluno saiu da sala. O aluno saiu da sala. Então, temos aqui frase verbal. Frase verbal. Kharaja talibu min al-fasli. O aluno saiu da sala. Kharaja, fi'l, talibu, fa'il. Aqui tem outra classificação. Min é harfu jarri, da, al-fasli é ism majrur. A seguir temos yastaddul bardu fil layli. Yastaddul bardu fil layli. Istadda, yastaddu. Caro irmão, istadda, yastaddu é intensificar uma coisa, intensificar-se uma coisa. Yastaddu, al-bardu. Al-bardu é fa'il, que é frio. Yastaddu al-bardu fil layl. O frio intensifica-se à noite. Durante a noite, quer dizer, quando entra a noite, o frio já é intenso, diferentemente do dia. De dia, há raios solares, tudo isso, mas quando anoitece, o frio é intenso, intensifica-se. Por isso, yastaddu al-bardu. Quando vemos este verbo por várias vezes, istadda, yastaddu. Yastaddu al-bardu. Aqui temos o verbo, que é o verbo intensificar, e temos o próprio sujeito, que é o fa'il. O que é que está a intensificar? É o frio. O frio é nome neste caso. É fa'il, tem dhamma. Fil layl, durante a noite. Yastaddul bardu fil layl. Aqui o verbo está no tempo presente. Está no presente. Diferentemente do primeiro aqui. O primeiro é no passado. Kharaja, saiu no passado. Aqui o verbo é presente. E um dos sinais é este ya. Yastaddul bardu fil layl. O frio é intenso quando? Durante a noite. O frio é intenso durante a noite. Temos nama tiflu. Outro exemplo, caro irmão. Nama tiflu. Nama at-tiflu. Nama yanamu é dormir. Nama yanamu é dormir. Nama tiflu. Nama tiflu. O bebê dormiu. O bebê dormiu. Aqui temos o verbo nama e temos o sujeito, aquele que praticou a ação. Qual é essa ação que ele praticou? Que é a ação de dormir. Em que tempo? Tempo passado. Nama at-tiflu. O bebê dormiu. Tempo passado, já dormiu. At-tiflu é o sujeito, aquele que dormiu. Que indica a realização de uma ação num tempo específico, que é o tempo passado. Nama tiflu. Nama, quer dizer, dormir. Nama tiflu. O bebê dormiu. A pessoa pode dizer nama al-waladu. Nama al-mudiru. Nama al-imamu. Nama talibu. Nama yanamu é dormir. Nama yanamu. Temos nama tiflu. O bebê dormiu. A tiflu é nome. Bebê. Criança. A criança dormiu. Pode ser bebê ou criança. A criança dormiu. Nama tiflu indica a realização de uma ação que é a ação de dormir no tempo passado, e quem dormiu é o bebê. Nome, que é o sujeito, e temos aqui o dhamma. O dhamma, que é o sinal, o haraka típico do sujeito.
haraka típico do sujeito. A seguir temos Yashrahul mudarrisu ad-darsa. Yashrahul mudarrisu ad-darsa. Outro exemplo. Aqui o verbo está no presente. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. O professor explica a lição. Yashrahu, sharaha, yashrahu é explicar. Sharaha, yashrahu é explicar. Por exemplo, o que estou a fazer é explicar. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. O professor explica a lição. O professor explica a aula. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. O professor explica a lição, explica a aula. Temos aqui o verbo está no tempo presente. Indica a realização de uma ação no tempo presente. E um dos sinais do presente é ya. Al-mudarrisu é o sujeito. O sujeito aqui. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. O sujeito, aquele que está a fazer a tal ação de explicar, que o professor está a explicar o quê? A lição, que é o complemento direto, aquilo que sofreu a ação. E já falamos de maf'ulun bihi. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. Temos o fa'il, é nome, e temos aqui o dhamma, que é o haraka especial, neste caso, haraka apropriado do sujeito. Tem que ter dhamma. Ismu marfun yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. Este é o exemplo número 4. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. O professor explica, o professor está a explicar a lição. O professor explica a lição. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. O professor explica a lição. Temos aqui um verbo, uma frase verbal. Porque temos fi'il, que é o verbo, e temos o fa'il, que é o sujeito neste caso. Verbo e o próprio sujeito. E dizemos isso, não importa, não interessa se o verbo está no passado, no presente, no futuro, está no imperativo. O que nós queremos é, para darmos esta conclusão, tirarmos esta conclusão, se o verbo, se a frase é verbal ou não. O que nós queremos é a presença naquele, a presença do fi'il e fa'il. E a própria frase deve ser principiada com verbo. Deve ser iniciada com um verbo. Aí, logo concluímos que há todas as condições para chamarmos esta frase por frase verbal. Porque temos lá o verbo e temos lá o sujeito. Há todas as condições. Razão pela qual temos todos os exemplos aqui, a presença do verbo e do sujeito. Verbo, sujeito. Deste kharaja at-talibu min al-fasli, yashtaddu al-bardu fi al-layli, nama at-tiflu. E agora estamos a ver este yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. A seguir temos khudil kitaba. Khudil kitaba. Veja só. Khudil kitaba. Aqui imperativo. Está a imperar, está a dar ordem. Khudil kitaba. Leve o livro. Tome o livro. Akhada ya'khudu é o verbo levar. Tomar uma coisa. Akhada ya'khudu é levar. Khud, leve. Khud, leve. Khudil kalama. Leve a caneta. Aqui, khudil kitaba. Leve o livro. Levar o livro. Agora, aquilo que nós estávamos a explicar, há momentos que o sujeito aparece ali. É visível. Ismun dhahirun é um nome visível.
vê-se que este é nome, seja substantivo, ou seja próprio, ou porque tem, ou seja definido ou indefinido, neste caso. E temos, havíamos explicado que o sujeito deve ser um nome definido. Seja porque tem um artigo definido, que é o al, ou então definido porque é um substantivo próprio, aqueles nomes, como é o caso de Khalid, Aisha, Fátima, Muhammad, Ahmad, Hashim, são nomes próprios. Aqui nós temos o verbo e temos o complemento direto. Agora, onde está o sujeito? Para nós concluirmos que esta é uma frase verbal. Onde está o sujeito? O sujeito é aquele que é invisível. Nós só conseguimos mentalizar. Está lá. Khud al-kitab, leve o livro. Quem? O que percebemos? Tu. Então, aí anta. O sujeito aqui é anta. Tu. É um pronome. Neste caso, é um pronome, o sujeito. É um pronome. Khud al-kitab, man, anta. Leve o livro. Quem? Quem vai levar o livro? Tu. Segunda pessoa, aí anta. Então, há essas circunstâncias em que o sujeito não é visível. Aí, neste caso, é um pronome. Vamos a um curto intervalo. Não saia daí. Voltamos já, bi'idhnillahi ta'ala. Até já. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. Mais uma vez, estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo à segunda e última parte do programa Aulas de Árabe, e a nossa lição de hoje para si, estimado telespectador, que só agora acaba de se juntar a nós, o tema para hoje é Al-Jumlatul Fi'liya, frase verbal. Primeiro definimos o que é Jumlatul Fi'liya. Na primeira parte, dissemos Kullu Jumlatin, toda frase. Tatarakabu min fi'lin, que é composta por verbo wa fa'ilin e sujeito. Tusamma Jumlatan Fi'liyatan, dá-se o nome de Jumlatan Fi'liyatan. Dá-se o nome de Jumlatan Fi'liya, frase verbal. E dissemos que este sujeito pode ser um nome presencial, naquele caso está lá presente na frase, e pode ser invisível, pode ser um pronome, neste caso, que a gente calculou somente, e assim sucessivamente. E também dissemos que todas as características de um sujeito deverão ser encontradas naquele mesmo nome. E trouxemos exemplos. E as características do sujeito
as principais características de um sujeito tem que ser o nome e tem que ter o dhamma, assim como vimos nas aulas anteriores. E trouxemos aqui alguns exemplos ainda na primeira parte, só que era antes de concluirmos esses exemplos. A pessoa poderá ver muitos exemplos, poderá trazer muitos exemplos, só escolhemos alguns. Primeiro, temos kharaja talibu min al-fasli. Kharaja talibu min al-fasli. O aluno saiu da sala. Aqui temos o verbo, que é kharaja, e dissemos que também, para ser chamado frase verbal, não interessa se o verbo está no presente, no passado, no futuro, no imperativo, não importa. O que nós queremos é a presença logo do início do verbo, para chamarmos esta frase por uma frase verbal. Só isso é suficiente, a presença do verbo no início, e outra condição é a presença ou a existência, neste caso, mesmo que seja por via invisível, por via virtual, neste caso, a presença do sujeito. Pode ser um nome próprio, pode ser um substantivo definido, neste caso, não interessa. Vimos kharaja talibu min al-fasl. Esta é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que vimos, yastadul bardu fil layl. Yastadul bardu fil layl significa o frio é intenso durante a noite. Aqui, yastadul bardu fil layl. O frio é intenso durante a noite. A seguir nós vimos nama tiflu. O bebê dormiu. Nama tiflu. O bebê dormiu. Aqui temos kharaja talibu min al-fasl. Quem saiu é o talibu. Temos verbo e temos sujeito. Yastadul bardu. O que está a se intensificar? É o frio. Então temos verbo, temos sujeito. Nama tiflu. O bebê dormiu. Quem dormiu é o bebê. Então temos o sujeito aqui e temos o verbo. E aqui, yashrahul mudarrisu ad-darsa. O professor explica a lição, a aula. Temos o verbo e temos o sujeito. Khudil kitaba. Aqui só temos a presença do verbo e maf'ulun bihi, que é o complemento direto. E a seguir explicamos que aqui no complemento, neste caso no maf'ulun bihi, não porque não temos o sujeito nesta frase, temos o sujeito, só que é um sujeito invisível, é oculto, ocultou-se aqui na frase, mas existe, está lá. Se precisarmos, vamos trazer. Khud, tome, leve o livro. Quem? Tu. Dhamirun mustatirun é um pronome invisível, somente nós calculamos. Temos também yasqutu athalju. Yasqutu thalju. Saqata yasqutu. Yasqutu athalju. A neve cai. O gelo, thalju. Pode ser neve, pode ser gelo. O gelo ou a neve cai. Aqui temos a presença do verbo. Então, é al-jumlatul fi'liya. O que está a cair? É a thalju. Então, temos composto por verbo e sujeito. Sujeito que é aquilo que está a praticar a tal ação de cair, que é o saqata yasqutu. Yasqutu athalju. O gelo ou a neve cai. Temos yanzilu al-mataru. Yanzilu al-mataru. A chuva cai. A chuva cai. Então temos aqui o verbo que é nazala. Tá? Nazala, yanzilu é descer. Mas não vamos dizer a chuva desce. Desce, a chuva cai. Nazala yanzilu é descer,
aqui tem o sentido de cair, neste caso, yanzilul mataru, a chuva cai. Yanzilu al-mataru, a chuva cai. Temos o verbo, indica a realização de uma ação no tempo presente. Aqui o verbo está no presente. Aqui também, sakatoyaskutu, verbo presente. Yanzilu al-mataru. Al-mataru é sujeito. Al-mataru é sujeito, que é aquele que praticou a ação. Al-mataru é sujeito. Razão pela qual tem aqui dhamma. Yanzilu al-mataru. Yanzilu al-mataru. A chuva cai. A seguir temos kul biyaminika. Kul biyaminika. Coma com a tua mão direita. Coma com a tua mão direita. Que significa temos que usar a mão direita para comer. A mão direita para comer. Kul biyaminika. Temos aquele hadith também. O Nabi disse, Ya ghulam, kul biyaminika. Coma com a tua mão direita. Wa kul mimma yalik. E coma também aquilo que está do seu lado. Não pode passar para o outro lado do prato, enquanto deixar a tua parte. Kul biyaminika. Coma com a tua mão direita. Kul, coma. Quem? Aqui temos o verbo, somente. A seguir temos o ba, e a seguir temos yaminik. Mas o sujeito onde está? Onde está o sujeito nesta frase? E nós dissemos que uma frase verbal deve ser composta por verbo e sujeito. Aqui, neste caso, onde está o sujeito? Explicamos que o sujeito poderá ser oculto, poderá ser invisível. Kul, quem? Coma, quem? Tu. Então, é dhamir, é um pronome. Neste caso, é um pronome. E esse pronome, anta. Kul, anta. Biyaminika. Só que não trouxemos aqui. Kul, anta. Mas calcula-se. Percebemos logo. Kul, man, anta. O sujeito está lá. Só que é aquele que é invisível. Kul biyaminika. A seguir temos Isma'in nasihata. Isma'an nasihata. Escute, ouça. Ouça o conselho. Escute o conselho. Isma'an nasihata. A pessoa, por exemplo, está a falar para os seus alunos, seus estudantes, está a falar para os seus filhos. Isma', ou para o seu filho neste caso. Isma'an nasiha. Escute o conselho. Ouça o conselho. Isma'. Aqui temos o verbo, está no imperativo. Sami'a yasma', isma', ouça, escute. An-nasiha. Temos al-maf'ulun bihi, que é complemento direto. Onde está o sujeito? Se nós dissemos que numa frase verbal é necessário que haja verbo e sujeito. Aqui somente estamos a ver o verbo. Onde está o sujeito? Sujeito, neste caso, é invisível. Aquele oculto. Isma, ouça quem? Tu. É dhamir, mustatirun, escondido. Dhamirun mustatirun, taqdiru. Se formos a calcular, neste caso, fica anta. Isma, anta. Ouça, tu. Ouça, tu. Escute quem? Tu. An-nasihata, o conselho. Então, esses são exemplos. E mais outros exemplos, caros irmãos, que poderão também ser bastante úteis para esta lição. Isma'in nasihata, ouça o conselho. E esses são exemplos que nós havíamos preparado para esta lição de al-jumlatu al-fi'liyatu, frase verbal. Kharaja at-talibu min al-fasli, yashtaddu al-bardu fi al-layli,
نام الطفل يشرح المدرس خذ الكتاب يسقط الثلج ينزل المطر. A seguir temos كل بيمينك اسمع النصيحة. Poderemos também trazer aqui, ou podemos trazer aqui outros exemplos. Por exemplo, جاء الطالب. O aluno chegou. Verbo, sujeito. Simples. Verbo e sujeito. Este é fi'il, verbo no passado. Este é fa'il, sujeito. Temos saqatat al-awraqu. Saqatat al-awraq. As folhas, quer dizer, as folhas da árvore caíram. Saqatat al-awraq. As folhas caíram. E temos fahima. الطالب الدرس. فهم الطالب الدرس. O aluno percebeu a lição. Temos perceber, que é fi'il. الطالب فاعل. Aqui سقطت فاعل. الأوراق فاعل. E a seguir temos muitos exemplos. Temos akala al-waladu al-khubza. O menino comeu o pão. Akala al-waladu al-khubza. O menino comeu o pão. Aqui akala é verbo, que é fi'il. Então, todos os verbos que nós vimos aqui são todas as frases neste caso, todas as frases são verbais, porque começam com verbo. Ja'a, temos saqatat, fahima, akala. A seguir temos talibu, sujeito. Al-awraq, sujeito. Al-talib também sujeito. Al-waladu, sujeito. Só para percebermos que frase verbal é aquela que principia com o verbo e deve ser composta, constituída por verbo, independentemente do tempo que for conjugado, e também o sujeito. Isto é que é importante para nós percebermos. O resto são pequenos detalhes. Inshallah, iremos dar continuidade noutras lições, noutras aulas. Terminamos por aqui com a promessa de, inshallah, voltarmos na próxima lição. Foi um prazer imenso trabalhar para si, estimado telespectador. Continue com a restante programação da Haq TV. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi amanillah. Salam. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان.